No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, sua casa. Obrigado aí pela audiência. Nesta terça-feira, 13 de maio de 2025, até aqui nos ajudou o Senhor Jesus. Muito obrigado. Você que nos acompanha também pela Rádio Betel 98.7 FM do Rio, /Recreio Jacarepaguá, e acompanha também pela internet, através do nosso aplicativo, em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Seja muito bem-vindo. Você sabia que Jeová dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, vai colocar os seus santos pés no Monte das Oliveiras? É uma questão que a gente precisa considerar, porque veja bem o que diz a palavra dele. Então, Yahvé se apresentará pessoalmente para a guerra contra aquelas nações, como ele costuma fazer em dia de batalha. Então, Yahvé se apresentará pessoalmente para a guerra contra as nações, como ele costuma fazer em dia de batalha. Naquele dia, os seus pés, preste bem atenção, hein? Os pés de quem? De Yahvé. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande. A metade do monte será retirado para o norte e a outra parte para o sul. Estou lendo o que escreveu o profeta Zacarias, capítulo 14, versos 3 e 4. Anote para você ler depois. Zacarias, capítulo 14, versos 3 e 4. Segundo o apóstolo Pedro, quando os profetas falavam, era o Espírito de Cristo que estava neles quando eles falavam. Então, o Espírito de Cristo que falava pela boca de Zacarias, segundo o apóstolo Pedro. E ele está dizendo, lá na boca de Zacarias: então Jeová se apresentará pessoalmente, para a guerra. Não é uma... Como é que eu posso dizer aqui? Tony, mas ele está aí parafraseando, ele está falando por metáfora. Nada a ver, não é nada disso. É o Espírito de Cristo que estava neles, dizendo: eu vou botar os meus pés sobre os montes, sobre o Monte das Oliveiras. E quando Jesus é ascendido aos céus, os anjos, se você ler isso lá em Atos capítulo 1, quando ele sobe, o que acontece? Os anjos falam assim: o que vocês estão olhando aí? Nessas mesmas nuvens que vocês viram ele subir, ele vai descer por ali, por aquelas mesmas nuvens ele vai voltar. Entende? E vai pôr os seus pés lá onde ele subiu, é onde ele vai descer. Olha que maravilha. Jeová e Jesus, então, é a mesma pessoa? Sim. Há inúmeras provas disso. Esta é apenas uma delas. E a teologia concorda, é um ponto pacífico na teologia, inclusive a trinitária, que é a teologia majoritária, a teologia dominante. Ela diz que Jesus vai voltar. Todos estão esperando Jesus voltar. A teologia trinitária, na sua escatologia, diz que o monte vai se dividir ao meio quando o Senhor Jesus voltar em Israel. Então essa palavra, essa profecia, quem está falando pela boca de Zacarias, mais uma vez, a própria teologia confirma isso. É Jesus que vai voltar nos Montes das Oliveiras. Vou e volto para vocês, diz ele. Ele diz para os que estavam ali, para as autoridades de Israel, né? Quando pergunta: é tu o Cristo? Se você fala abertamente. O dia que ele foi preso, ele falou: em breve vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E quando ele fala isso, lá em Mateus, no capítulo 26, se não estou equivocado, 25, 26, eles rasgam as vestes. Blasfêmia, para que a gente precisa ouvir mais ele? Não, manda ele para Pilato, que já blasfemou aqui na frente da gente. Então, meu amigo, se você pega a escatologia e começa a organizá-la, é Cristo quem vai voltar. Apocalipse 19 narra com riqueza de detalhes o Armagedon, e o que está narrando aqui Zacarias, o que narra também Isaías, Jeremias.
todos falando do mesmo evento. É Daniel, todo mundo falando do mesmo evento. Não tem 3 pessoas, porque senão um vai fazer, como é que é? A primeira vai vir, e a primeira que vai, é Jeová que vai vir no Monte das Oliveiras, é o pai ou é o filho, aí começa aquela confusão teológica, porque como que vai sair disso aí? Como que vai arrumar explicação coerente, lógica e bíblica acima de tudo para isso, para essas passagens, para esses questionamentos, que não são questionamentos de quem quer causar dúvida. Muitos falam para mim: Tony, você quer causar dúvida na mente das pessoas. Não, muito pelo contrário. Eu quero chamar a reflexão para a verdade. Não tenho dúvida nenhuma quanto que eu estou falando. Eu não tenho dúvida nenhuma. Muito pelo contrário, eu quero ajudar a esclarecer alguns pontos que a teologia faz um pacote bonito, faz um papel para presente bonito e coloca lá, é o mistério da Santíssima Trindade. Quando ela é confrontada com essas passagens, porque ela não encontra respostas para isso com base na teologia trinitária, então ela coloca tudo na conta, né, no pano de... como é que é? Na cortina de fumaça do mistério. Não, isso aí é um mistério, não vamos debruçar sobre isso não. Uma pessoa falou para mim: Tony, a igreja passou os primeiros séculos da história, os 4 séculos inicialmente estudando sobre isso, mais outros séculos, filósofos, teólogos, os caras mais renomados da história, debruçando sobre isso. Não é você que vai resolver isso. Mas será que esses homens se preocuparam com o mais importante para entender as coisas de Deus? Mais importante do que os concílios, mais importante do que as reuniões, mais importante do que o cabedal de conhecimento, mais importante do que as escolas teológicas? Será que eles se preocuparam com o mais importante? Será que não tem algo a mais? Não tem um detalhe nas orações do Senhor Jesus que disse: graças te dou porque tu ocultaste essas coisas dos sábios, dos entendidos e revelaste aos pequeninos? Você pega Pedro e Santo Agostinho. Quem tem mais conhecimento, mais cultura e mais estudo? Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho da Igreja Católica, é ou não é? Tomás de Aquino. Quem tem mais diploma, Pedro ou Tomás de Aquino? Quem tem mais diploma, Atanásio, Tertuliano ou João, né? Ou Filipe? Quem tem mais diploma? Quem tem mais status social? Quem tem mais conhecimento, humanamente falando? Os discípulos, os seus diplomas, caso os tivessem, não chegava nem a 10% que esses caras todos da história que eu estou citando aqui. E, no entanto, quem tem a verdade? Quem foi chamado? Quem recebeu o convite para anunciar essa verdade? É isso que você precisa entender. Então, isso é importante você pensar, querido ouvinte da palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que Jeová vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, ponto. Você vai questionar isso? Você vai negar essa informação? Quando Jesus diz: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou, você vai negar essas informações? Você vai dizer: ah, ele é, mas não é? Ele é, mas tem... Você vai botar um mais, um porém, um entretanto, um todavia, porque foi isso que a religião fez. Colocou os poréns da vida no meio. É, mas porém, né? Chega a ser redundante, mas porém. Pois é, mas é assim que a gente acaba ouvindo. Não, ele é, mas, né? Ele é, porém essa interpretação tua no grego, no hebraico, aí começa a buscar os subterfúgios para fugir. É por isso que eu gosto muito de uma pergunta que fazia João Batista: quem vos ensinou a fugir da ira, a correr do dia da grande ira? Quem ensinou a vocês a torcer as escrituras? Quem foi que ensinou a vocês essa exegese capenga, essa exegese tradicional? Quem vos ensinou? Por isso o Senhor Jesus falou: aquele que ouve as minhas palavras e os guarda, esse é o que me ama. Então, quando Zacarias falava isso, era o Espírito de Cristo que estava nele dizendo: eu vou colocar os meus pés no Monte das Oliveiras, ele vai se dividir ao meio. Então, essa é a escatologia bíblica, a escatologia correta, a escatologia raiz para você que gosta. Eu vou ficando por aqui, lembrando que você pode ser um apoiador desse ministério, você pode olhar com carinho, com atenção para esse projeto, você pode olhar com sensibilidade para essa proposta,
para essa voz, você pode se unir a essa voz que tem tido o único e objetivo de anunciar essa verdade. Tem o objetivo de se juntar a você, de dar as mãos, de ser coluna, de ser um dos alicerces desta obra, que é justamente confrontar a mentira. Cada minuto da unicidade é um grão de areia, né? Nesse tijolo, é um tijolinho que a gente vai colocando para manter a verdade viva, acesa, a verdade das Escrituras viva, né? Ali ativa. E cada irmão que você ouvir que se preocupa em fazer algo nesse sentido, cada pessoa que se preocupa em levar essa mensagem, é um tijolinho a mais na verdade. É uma ação no conjunto de pessoas que se unem para que essa verdade chegue até você. E se ela chegou até você através das ondas do rádio, através aqui da internet, do WhatsApp, é porque pessoas se uniram a nós com coração, com humildade e com sensibilidade, discernimento espiritual, para nos apoiar. Na descrição desse vídeo tem o nosso contato, o e-mail, o WhatsApp. Você consegue nos achar facilmente e se tornar um apoiador deste ministério. Até o dia 15, até sexta-feira, né? Até terminar essa semana, estamos com uma promoção aí completo, 4 materiais nossos à disposição para você nos ajudar, com descontos aí de 90%, apenas R$ 49,90 você leva o curso de capacitação de obreiros, seminário teológico sobre o batismo nas águas, em nome de Jesus, completo com apostila, link de aula. Você leva a apostila As 7 Expressões de Jesus na Cruz e ainda o livro Jesus, o único Deus verdadeiro. Tudo isso por R$ 49,90. Para você que acompanha na internet, o WhatsApp é o 19993705460. Manda um zap para nós e aí você recebe os links das aulas, recebe todo o material em PDF, né? O e-book, as apostilas, o livro, e você vai estar semeando, sendo coluna, me ajudando a colocar todo dia um tijolo nessa construção. Melhor, um tijolo não, né? Tijolo é muito frágil. Uma pedra, porque a palavra de Deus é isso. Pedra que esmiuça, né? É o martelo que esmiuça a penha, é a palavra da verdade. Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante, graça e paz. Minuto da Unicidade.